Eu sei que essa notícia te deixou triste, mas a verdade é que emagrecer sem sentir nem um pouquinho de fome é algo que você, infelizmente, não vai conseguir. Eu sei que você já deve ter ficado feliz ali quando viu algum profissional, ou leu em algum blog, ou viu alguma promessa de que você poderia emagrecer sem sentir fome, emagrecer comendo tudo que você quer, emagrecer de uma maneira que nem parecia que você estava fazendo dieta, mas eu sinto muito em te informar, isso não vai ser possível. Hoje em dia a gente vive numa era onde as pessoas sempre querem 100% de resultado com 50% de esforço, e a partir do momento que isso acontece fica muito, mas muito fácil de pessoas que têm má intenção ganhar dinheiro. E quando a gente fala sobre emagrecimento, isso é muito nítido e a gente consegue observar em diversos momentos. A gente consegue observar isso em produtos que são vendidos, como por exemplo encapsulados que não tem nenhum embasamento literal ou um fundamento realmente consolidado para emagrecimento, até porque quando a gente vai partir para vias fisiológicas, poucas são as suplementações que realmente vão impactar no seu emagrecimento. A gente vê isso também com protocolos de treinamento que prometem perdas de peso absurdas em um curto espaço de tempo. Isso não é diferente com promessas de dietas milagrosas que você vai fazer e vai perder 15 quilos em uma semana, 20 quilos em 2 semanas, e prometendo ser de forma saudável e sustentável, tá? Então isso não vai acontecer, eu sinto muito. A verdade é que o emagrecimento é tão difícil, e eu já falei aqui em outros vídeos meus, que o emagrecimento ele é uma coisa que ele é simples, mas não é fácil. Ele é simples porque matematicamente é muito simples da gente entender como o emagrecimento acontece e a gente consegue até calcular ele, só que ele não é fácil porque ele exige que a pessoa se esforce muito em diversos outros fatores, como psicossociais e fatores ali onde a pessoa vai ter que abrir mão do que ela realmente gosta. Mas para a gente não perder a linha de raciocínio, eu vou tentar explicar para vocês agora o porquê que você não vai emagrecer sem sentir nem um pouquinho de fome. E aqui vocês precisam se atentar, porque vocês geralmente são 8 ou 80. Então, ou vocês não seguem a dieta e vocês querem emagrecer mesmo sem seguir dieta nenhuma, ou vocês querem fazer uma restrição maluca e vocês não querem comer nada. E hoje eu vou tentar fazer você entender o porquê que você vai precisar, querendo ou não, passar ali uma fomezinha se você quer emagrecer. Bom, como vocês já devem ter ouvido falar diversas vezes, tanto aqui no YouTube quanto no meu canal, o emagrecimento, de forma bem resumida, ele é nada mais, nada menos do que déficit calórico, tá? Então, se você é uma pessoa que come menos calorias do que aquilo que você gasta, inevitavelmente o emagrecimento vai acontecer. Tá, João? Então, se o emagrecimento acontece dessa forma e eu quase não me alimento ao longo dos dias, por que que eu não perco peso? E aí que entra uma grande questão, tá? Você não perde peso porque o emagrecimento ele não acontece de um dia para o outro. Então, por exemplo, você deixar de comer aquilo que deveria hoje e amanhã não vai ser eficiente para o emagrecimento se depois de amanhã você come a mais do que o que deveria. Então a gente fica flutuando entre déficits e superávites calóricos, um dia que você come muito pouco, um dia que você come demais, sem um prazo contínuo, sem ali semanas de dieta. Então fazer essa flutuação calórica não vai fazer com que você emagreça. E aí você acaba comendo menos do que o que deveria em alguns dias e comendo muito mais do que deveria em outros. E aí você não emagrece, tá? E por isso que você não sente fome, porque de forma geral, num aparato geral, você não está em um déficit calórico constante. Então quando você começa ali, digamos que você passou 2 dias em déficit calórico, comendo menos do que o que você está gastando. No terceiro dia você faz um superávit. Todo aquele déficit que tinha sido gerado, você consegue repor ele e repor os seus estoques energéticos. Então, do terceiro dia em diante, você, entre aspas, tá? Para ser bem simplista, você volta para a estaca zero e aí a gente começa tudo de novo. E é justamente esse o ponto que eu quero chegar para que você entenda que para você emagrecer, você vai precisar sentir fome. Pensa comigo. Você tem um estoque energético que
está ali no seu corpo, que é essa gordura. A gordura é nada mais nada menos que estoque energético para o nosso corpo. E você quer utilizar essa gordura como fonte de energia. Então você precisa ter uma quantidade de calorias baixa entrando para que o seu corpo comece a buscar naquela gordura a fonte de energia dele. Para isso acontecer, a gente tem que ter esse déficit constante. E a partir do momento que você come menos do que o que você precisa para sobreviver, o primeiro sinalizador disso é a fome. Existe uma série de neurotransmissores e de hormônios que são responsáveis por sinalizar o seu cérebro, principalmente ali na região do hipotálamo, para dizer assim, ó, você está com fome, você precisa comer. E no processo de emagrecimento, isso é inevitável, tá? Porque vão ter menos calorias entrando do que aquilo que está gastando. Agora vamos salientar uma coisa, um ponto muito importante, que é, essa fome não é para ser algo insuportável e que possa vir a te desencadear problemas, como por exemplo uma compulsão alimentar, tá? O que eu tô te dizendo é que você precisa sentir a sensação de fome e não ficar maluco. Qual que é a diferença? Quando você tem um planejamento alimentar com um déficit calórico controlado, variando ali de acordo com as suas necessidades, de 300 a 1000 calorias de déficit, por exemplo, você vai sentir fome. Só que essa fome não vai ser algo absurdo a ponto de te desenvolver uma compulsão alimentar. Porém, você vai sentir que precisa de calorias, justamente porque você está em déficit. É algo diferente de você sair fazendo uma dieta maluca ou simplesmente cortar todos os seus alimentos e as suas calorias sem ter muita noção do que está fazendo, o que vai te colocar em um déficit calórico muito, muito grande. Eu já vi pessoas com déficit calórico de 1.700, 2.000, 2.500 calorias. Isso é um déficit muito restritivo. E isso, além de não trazer para você os resultados estéticos que você espera, porque você vai perder peso de forma geral e o seu físico não vai ficar bonito, isso vai te trazer alguns problemas, muitas vezes até mais graves, como por exemplo uma compulsão alimentar. E a partir do momento que você deixar de fazer aquela loucura que você está fazendo, você vai começar a chutar o pau da barraca, como no português, claro, a gente fala, e aí você vai começar a comer tudo que vê pela frente, muitas vezes ganhando todo aquele peso de volta e até mais do que ganhou. Ou até, como eu falei, em piores casos aí vai adquirir um problema para sua vida, que é uma compulsão. E eu garanto para você que você não quer ter uma compulsão alimentar, porque é algo que algumas pessoas acreditam ter e eu garanto, vocês não têm. Porque quem tem compulsão come o que tiver pela frente. Até casos de pessoas que comiam sabão eu já encontrei, tá? Então, pensem nisso. Tendo entendido tudo isso, eu espero que vocês tenham conseguido entender a mensagem do vídeo, que é, se você realmente quer ter resultados estéticos, você tem que entender que você tem que abrir mão de algumas coisas, tá? Nesse caso, ingerir um pouco menos de caloria do que o que você gasta e sentir essa fome, que é algo que acompanha quem está numa dieta de déficit calórico. É só você perguntar para qualquer pessoa que você conhece que teve resultados estéticos satisfatórios, tá? Pode ser um assunto para um outro vídeo também, mas vale a pena eu falar aqui, que é sobre o terror entre os alimentos. Ah, isso aqui não pode, ou ter vilões ali para o emagrecimento. E isso não acontece de uma forma tão simples assim. Não existem alimentos vilões. O que vocês precisam entender é o que e para quem e quando. Faz parte do nosso vídeo aqui, do nosso tema, que é emagrecimento, entender o porquê que em alguns momentos alguns alimentos não encaixam tão bem, tá? E aí pode ser que fique um pouquinho extenso, mas vale a pena falar aqui. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo um pouco mais detalhado sobre isso, que é o seguinte: lembra que existe uma coisa chamada densidade calórica. Tem alimentos que em grandes quantidades você ingere poucas calorias, da mesma maneira que em poucas quantidades você ingere muita caloria. Então em alguns você come muito e tem pouca caloria, em outros você come pouco e tem caloria demais. E quando a gente associa isso com a questão da fome que a gente acabou de tratar, vocês precisam entender que para a dieta de vocês ser sustentável, vocês precisam comer alimentos que vão te dar uma saciedade maior e vão te dar um volume alimentar maior.
e vocês precisam estar dentro das calorias necessárias. Então, no seu processo de emagrecimento, pode ser que vá chegando em certos pontos que você tenha que abrir mão de algumas coisas. Vamos dar um exemplo prático que vocês sempre entendem com exemplos mais práticos. Doce de leite, tá? Colocar um doce de leite ali depois do almoço. Show de bola. Muita pessoa gosta de uma sobremesazinha. A depender de onde você está e do seu processo de emagrecimento, em qual fase ele se encontra, isso pode ser viável ou não. Vai depender. Entenda, é muito particular. Pensa o seguinte, você começou agora um processo de emagrecimento, você está com bastante sobrepeso, começou a dieta agora, você não controlava nada e agora você segue a dieta certinha e começou a treinar. Nessa fase, a gente consegue, com menos restrição, ter resultados mais significativos. Porém, quando isso for evoluindo, quando o seu físico ele for melhorando, o seu percentual de gordura ele for baixando, naturalmente a gente vai precisar ir baixando as calorias que você ingere, tá? E aí, quando isso for sendo feito, se a gente não ajusta os alimentos que a gente consome, você pode ficar com um volume alimentar muito pequeno. E esse volume alimentar pequeno vai fazer com que você sinta fome demais. E aí a gente volta para o princípio do vídeo, que foi justamente a questão de pouca comida demais, para bater as calorias, porque tem uns alimentos com calorias muito elevadas, e aí a gente tem problemas de não conseguir aderir à dieta e desenvolver até problemas alimentares, tá? Então, é basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido o porquê que vocês não conseguem emagrecer sem passar nem que seja uma fomezinha. Saliento, não é morrer de fome, é sentir aquela sensação de estar com fome, tá? Espero que vocês tenham conseguido entender o vídeo. Muito obrigado pela audiência. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, acho que vale a pena você se inscrever. A partir de agora os conteúdos vão ser nesse formato. E se você está precisando de ajuda para montar os seus treinos, saiba que eu trabalho com consultoria online. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo para você falar diretamente com o meu atendimento. Muito obrigado pela audiência. Até mais.